Vídeo do Sururu com Vorkar acaba de vazar e isso é uma bomba nuclear, muito pior do que tudo que aconteceu no Brasil até agora. Como assim, Floriano? Porque vamos supor que você tenha um vídeo colocando dinheiro na cueca. Vamos supor que você recebeu uma reforma milionária em seu apartamento de uma empreiteira que estava na Lava Jato. Vamos supor que você tinha um apartamento que era um bunker, 56 milhões dentro de caixas. Tudo isso pode ser anulado, tudo isso pode, no papel ali, no judiciário, podem ser considerados que não existiu. Tudo isso desaparece, tudo isso não afeta a tua vida. Essa é a realidade. Você pode ser ofendido no aeroporto, mas aí você vai viver na Europa, viver na China, viver nos Estados Unidos como um rei, como um bilionário, como um milionário e nada te acontece. E no final, o seu crime compensou. Essa é a realidade do país. Isso já aconteceu. Eu citei aqui coisas que, se você der um Google, você vai achar referências reais, perfeito? Mas agora senta comigo e pensa, e se tiver um vídeo seu na vara errada? Vara, para quem não sabe, é onde o juiz trabalha. Vamos supor que tenha um vídeo de alguém na vara errada, ou usando a vara de uma forma diferente do consensual que a opinião pública tem de você. Imagina, só imagina comigo. E aí esse vídeo vaza, chega até a família do indivíduo, chega até a esposa, os filhos, os parentes. E aí vai o ministro do STF, um judiciário, alguém fala assim, este vídeo não existe, ele desaparece. Mas as pessoas viram o vídeo. Os seus filhos viram o vídeo. A sua esposa viu o vídeo. Como que você reconstrói algo depois de ter explodido uma bomba nuclear? Porque isso é uma bomba nuclear, você entende, né? Ah, Fernando, talvez ele possa se reeleger. Não discordo que a população possa esquecer. Mas será que a esposa esquece? Será que os filhos vão conseguir esquecer tais cenas? Entende que essa aqui é a moeda de barganha mais poderosa de todas? Entenda o seguinte, você pode imaginar que existem casais na política que são muito viscerais, são totalmente ligados, então a mulher aceita ser traída e tudo mais, mas tem muito casal que a mulher aceita utilizar o dinheiro impuro, mas ela não aceitaria ser traída, e se ela descobrir que foi traída, ela vai querer ferrar o ex-marido. E isso já aconteceu na história, em vários países, inclusive no Brasil. Ex-esposas querendo ferrar o ex-marido e abre tudo o que sabe. E normalmente essas esposas que usufruem do dinheiro impuro, elas sabem mais ou menos a origem. Ela pode dar algumas dicas de quem ele falava, com quem que ele conversava. E pelo caso do Vorkar, dá para parecer que esses homens são muito transparentes com suas mulheres. E nem era esposa do Vorkar, era namorada do Vorkar. E mesmo assim ele era bem transparente. Ou seja, o cenário que se constitui nesse exato momento é que existem indivíduos em Brasília que provavelmente agora têm uma moeda de barganha sobre indivíduos do poder, que eu não vou dar nenhum tipo de referência, deixa vocês imaginarem, que antes era o contrário. Antes, esses indivíduos do poder tinham uma barganha e tinha esses outros indivíduos, esses deputados e senadores, na coleira. Agora a coleira mudou de pescoço. Mas entenda bem o que eu estou te falando. Esses vídeos são catastróficos para a vida pessoal de quem está envolvido no sururu. E tudo indica que os vídeos foram disponibilizados, os vídeos foram vazados e agora o ritmo de Brasília vai mudar completamente. Anota o que eu tô te dizendo, vai mudar tudo a partir de agora e eu vou te mostrar o porquê que eu tô fazendo essa afirmativa, não é um devaneio, existe um embasamento lógico das últimas notícias que saíram nas últimas 48 horas e na última hora saiu a cereja do bolo que fecha todo o cenário, que mostra, caramba, realmente agora as coisas vão mudar de forma acelerada. Dito isso, vamos começar com o pé direito, curta o vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e faça a sua parte de compartilhar o vídeo e verificar se você se inscreveu, porque eu vou fazer minha parte de te informar. Se você fizer a sua parte de fazer esse vídeo alcançar mais brasileiros, quanto mais brasileiro informado, menos votos na esquerda. Quanto mais informado é um cidadão, menos errado ele vota. Então me ajuda a te ajudar e vamos salvar o país. Agora preste atenção na raiz da ignorância brasileira. É algo surreal. Isso aqui é algo surreal. Preste atenção nessa discussão. Eu gostaria de tomar o teu exemplo. Se em lugar do Estado fosse a casa do Humberto, você gasta mais ou menos do que ganha? A minha casa não emite moeda. Não precisa. Então, o país não emite moeda também. É 0,3. O país emite moeda, o Brasil emite moeda, é lógico.
emissão de moeda monetária é 0,3, não é emissão de moeda, não é o problema. Todo o problema é a gasto dívida. federal é emissão de moeda. Não, tá errado. Não, tá certo. Tá errado, tá Não, errado. tá certo. É 0,3 emissão de moeda. 100% do gasto público é emissão de moeda. Não, 100% da tributação é destruição de... Se for emissão de moeda, não precisaria aumentar a dívida. Você emite moeda e não precisa aumentar a dívida. Você financia através disso. A dívida pública é um instrumento para estabelecer a taxa básica de juros no mercado interbancário. Não estamos falando de critérios econômicos totalmente É que diferentes. você não sabe do que você está falando. Bom, desculpa, quais são os teus estudos? Hã? Você estudou Não, o quê? eu Não, me estudo diga o quê? Eu economia. estudo economia, administração e ciências contábeis. Sim. Eu não gosto dessa carta, eu estudei tal coisa. Mas nesse momento, nessa definição, por eu entender do que os dois estão falando, dá pra ver claramente que a diferença cognitiva desse indivíduo pro outro é gigantesca. É gigantesca. Não é imprimir moeda, beleza. Se tivesse imprimindo moeda, teria que estourar a inflação. Estaria a inflação em 5%. Esquece. É uma ignorância completa. Mas sabe, tem uma parte que é mais bizarra, calma aí. Em função desse estudo, eu te digo com propriedade, basta verificar. Se resolver a questão seria emissão monetária, não precisaríamos tributar nada. Me responde, você gasta mais ou menos. Eu não sou o Estado. Mas Eu o não Estado sou o não Estado. emite. Se O Estado emitisse, emite. Humberto, O Estado emite. pensa com lógica. Eu estou pensando com lógica. Presta atenção. Para a iniciativa privada pagar tributos em reais, de onde é que vieram esses reais? Não, mas espera aí, é um conceito diferente. Nós estamos falando emissão da moeda. Hoje, praticamente, você tem dinheiro no bolso? Não tem. Eu não tenho. Você tem dinheiro no bolso? Mas reserva A grande bancária, maioria não tem reserva dinheiro no bancária bolso. não é só moeda manual. Mas, gente, espera Isso aí. é moeda manual. Reserva bancária é outra coisa. Não, peraí. Você não pode ter reserva bancária se não tem o dinheiro circulando. A emissão monetária é o que permite. A emissão, moeda, Caixa da Moeda, emite reais. Isso é moeda manual, meu amigo. Mas é a mesma coisa, você precisa da moeda para circular a economia. Se fosse uma questão de emissão, não precisaríamos pagar tributo. Emite, distribui, todo mundo gasta e acabou o problema. Não, aí nós vamos ter uma inflação de demanda. A inflação não é um fenômeno monetário. A inflação é um fenômeno real. E ela é causada por demanda, por custos. Precisamente. Você deu na tecla. É a política fiscal. Fiscal e monetário é a mesma coisa. Não, peraí. Fiscal e monetário são dois lados Tudo da errado, meu camarada. Tá Desculpa, tudo não, eu errado, não sou meu camarada, não. Tô longe de Tudo ser teu errado, camarada. meu camarada. Longe de Tudo ser teu errado. camarada. Meus amigos, isso aqui, mas sabe qual é a parte mais bizarra? O cara tava certo, tá? O que tava, o gringo, eu esqueci o nome dele. Mas seguindo, presta atenção, o que é mais bizarro é isso aqui, ó. Se a direita tomasse conta de uma casa, ele vendia geladeira e alugava um balde com gelo de um amigo próximo. Esse debate foi divertido demais, foi atropelo nos neoliberais. Isso vai dar o que falar, mas é bom que se faça esse debate em grande escala, tem muita bagunça. Porque o liberal quer sempre explicar o Estado dando como exemplo uma casa. Amigos, isso aqui é bizarro, tá? Porque as pessoas estão apoiando o lado errado. Com certeza o cara perdeu. Na minha concepção, o cara perdeu. Mas talvez o cara que não faça ideia e só vai entender quem falou mais grosso, quem riu um pouquinho, quem não riu e tudo mais. Porque você vê que um lado fica completamente estável e comentando, enquanto o outro faz, eu sou muito inteligente, mas não coloca argumento, não coloca dado, não coloca nada. Mas isso aqui pega a população. E tá aqui, ó, pegou a população, ó. Tá aqui, ó. A maior parte dos comentários está apoiando como se fosse genial essas falas do cara, que não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Florino, uma moeda manual. Não importa, o negócio é a base monetária. Você tem uma emissão de moeda, tanto que seja física ou não é a base monetária. Você tem uma base. A gente tem 50 trilhões, vamos supor, 10 trilhões. É aquela base monetária do país, aquela é a moeda que está circulando. Aí você vai ter uma multiplicação em cima da basileia dos bancos, alavancagem e tudo mais. Mas, ok, não passa daquilo. Você não pode ficar emitindo moeda. Se você for ficar emitindo moeda infinita, o que vai acontecer? Inflação, como ele mesmo falou. É bizarro isso aqui. Isso aqui é bizarro. Mas olha que coisa interessante, tá? Olha como que ao decorrer do tempo as pessoas mudam de opinião em umas coisas que não fazem muito sentido. Presta atenção. Nós estamos literalmente, sob domínio de uma ditadura, de uma Suprema Corte corrupta. E eu deixo o desafio aqui, porque já fui condenado a pagar 100 reais, eu deixo o desafio aqui para o Alexandre de Moraes e para o Dias Toffoli. Manda me prender. Manda me prender, porque eu nunca vou me calar. Segundo ponto, eu não acho que o Alexandre de Moraes seja um ditador. O Alexandre de Moraes abusa em autoridade? Sim, mas não dá para dizer que ele é o ditador do Brasil. E aí, meus amigos, será que isso é o... Né? Então, assim, talvez a gente tenha que cercear a liberdade de expressão, sim, cara. Talvez, infelizmente, a nossa sociedade precise de um direcionamento até certo ponto. Essa palavra é forte, tá? Eu não gosto de usar ela, tem uma outra mais precisa, mas até certo ponto autoritário, para as pessoas não sabem decidir. O que aconteceu nesse meio tempo com a rua? Isso aí. Sim, eu acho que em alguma instância a gente vai ter que acabar com a liberdade de expressão. Não
cara que trabalha com comunicação. Como que ele vai apoiar acabar com a liberdade de expressão? É bizarro, tá? É bizarro. O que aconteceu nesse meio termo da primeira fala até essas últimas duas falas, eu não sei. Mas aconteceu uma coisa. Você concorda comigo? E por que eu mostrei em sequência esses dois? Porque primeiro aqui é uma ignorância literal dos indivíduos que assistem esse vídeo. Você viu os comentários. Nessa parte aqui, eu não consigo acreditar que o Arthur é um cara ignorante. Não acredito. Me perdoe, porque ele é um cara muito bom de oratória, tem um embasamento muito grande. E também não acredito que ele mudou de opinião. Como assim, Fran? Como que você pode mudar de opinião de uma coisa tão drástica, tá? Tipo, eu apoiava a liberdade de expressão e hoje eu não apoio mais. Como assim? Como você chegou até essa conclusão, sabe? Que isso é bom, que isso vai gerar algum resultado positivo pra você que é um comunicador. Ou seja, pode ter, e na minha cabeça, existe algum tipo de força que a gente desconhece, atuando na cabeça desse indivíduo, ou puxando a coleira, talvez, não sei. Seguindo agora, presta atenção nas falas do Ratinho, e aqui você vai ver que o Brasil tá mudando, não só o Brasil, o mundo, mas esse aqui é um reflexo de dentro do país diretamente, presta atenção. Um verdadeiro furacão depois de dar uma opinião aqui no programa. Centenas de pessoas fizeram comentários nas redes sociais ou em publicações falando sobre esse fato. Então eu quero agradecer a todos que me apoiaram. Eu nem tive como acompanhar todas as mensagens, são milhões de mensagens, com milhares de mensagens, quase todas unânimes dos comentários favoráveis. Muita gente, mas muita gente mesmo concordou comigo. De todos os defeitos que eu tenho, e eu tenho muitos. Mas o que mais incomoda as pessoas é a minha sinceridade. Desde que eu comecei em televisão. E olha, eu não sou garoto de internet. Eu não comecei, quando eu comecei na televisão e no rádio, não tinha internet. É o meu jeito direto e reto de falar as coisas. E nos tempos atuais, quem fala a verdade pode ser vítima de patrulhamento e lacração, que no meu tempo não tinha. Então quem gosta de mim vai continuar gostando. Quem não gosta, não vai continuar não gostando. Eu não vou mudar o meu jeito de ser para agradar quem quer que seja. Fica o recado, vamos continuar o nosso programa. Essas falas do Ratinho são muito importantes, porque ele começa a falar em milícia digital em rede nacional para o brasileiro comum. E isso pode mudar muita coisa nas eleições se for escalado. E esse debate entre a esquerda e a direita, tentando defender / atacar Erika Hilton, foi crucial, porque você mostrou, deu para perceber claramente que a população ficou do lado do Ratinho. Tanto que o SBT permaneceu, porque o SBT é cagão, a gente sabe disso, a gente ficou bem claro que ele larga a mão se precisar pra se defender, né? E ele é muito mais pró-STF, pró-si mesmo, essa é a realidade. Depois que o Silvio Santos se foi, o SBT mudou um pouco a cultura. Seguindo, a imprensa não se deixará intimidar. Ao mobilizar a Polícia Federal contra jornalista que expôs conduta imprópria do colega Dino, Moraes ameaça todos os jornalistas que ousarem perscrutar os ministros do STF em vão. Meus amigos, o pau tá quebrando. Eu falei que poderia acontecer isso aqui, aconteceu literalmente, que teve muita pancada logo em seguida, e agora está continuando as pancadas, e deve continuar. Enquanto isso, no meio internacional, o Guga chora ao vivo, porque as coisas estão piorando. Entenda o seguinte, essa alta de petróleo vai impactar extremamente o Lula, extremamente. Ou seja, ele vai chegar com o capital eleitoral ainda pior, e se esses vídeos, que eu já vou mostrar para vocês, vazarem depois, ou seja, mais próximo da eleição, o capital eleitoral de defesa vai estar tendendo a zero, na minha humilde opinião. Presta atenção agora nisso aqui. De Cuba realmente é trágica nesse momento, causada, como você falou, pelo bloqueio ao petróleo cubano. O país já enfrentava uma crise econômica aguda ao longo dos últimos anos, mas agora é catastrófico o cenário para os cubanos. O presidente Trump, de uma forma muito desrespeitosa, para dizer o mínimo, fala que vai tomar Cuba. Pensa um pouco se um líder estrangeiro falasse, eu vou tomar o Brasil. É ofensivo, para dizer o mínimo. Sim, Cuba é um regime ditatorial, todos nós sabemos disso, como muitos aliados dos Estados Unidos, onde inclusive os Estados Unidos têm bases ali no Golfo Pérsico, que a gente tem falado o tempo todo. Arábia Saudita, Emirados Árabes, Catar, enfim, é um regime ditatorial. Agora, isso não permite que o presidente dos Estados Unidos fale, vou tomar Cuba. O que pode acontecer agora? O governo cubano, do Miguel Díaz-Canel, indica que estaria disposto a abrir a economia
para investimentos estrangeiros, inclusive de cubano-americanos. Diante desse cenário, parece que eles estão, não diria capitulando, mas buscando, sim, alguma forma de diálogo com os Estados Unidos. O Trump talvez esteja interessado nesse diálogo, porque seria uma forma mais de transição de Cuba e não mais ou menos no caminho do que ocorreu na Venezuela, mas ali ele capturou Maduro. Capturar o Dias-Canel não faz muito sentido, ele não é nenhuma figura conhecida. Eu sempre falo, se ele circular aqui pelo Times Square em Nova York, ninguém vai saber quem é o Miguel Dias-Canel, não é um Fidel Castro, nem um Raul Castro, ninguém sabe quem é. Mas talvez haver alguma forma de diálogo, mas sabe-se lá o que vem pela frente, porque aí envolve a questão dos cubano-americanos, muitos deles são mais... O caminho é renúncia. O Trump já encurralou o cara e falou que ele quer que ele renuncie para conseguir estreitar os laços dos Estados Unidos com Cuba. O apoio ele já está conseguindo da população por causa desse momento terrível que eles estão passando. Ou seja, o caminho está sendo muito bem formatado na América Latina. A América Latina vai ser dominada completamente pelos Estados Unidos, uma influência irreversível pelo que parece. E aqui tem mais um fato que reforça isso, presta atenção. O Chile iniciou a construção de barreiras na fronteira com o Peru. A medida era uma promessa de campanha do novo presidente chileno, José Antônio Kast. Ele pretende frear a entrada de imigrantes irregulares que vêm do Peru e da Bolívia. O governo deu um prazo de 90 dias para que as obras sejam finalizadas, embora não tenha especificado o tipo de infraestrutura que vai fechar a passagem em 3 regiões do norte do país. Segundo o ministro do Interior do Chile, a barreira física vai ter uma extensão de aproximadamente 500 quilômetros. O plano de obras também inclui a passagem fronteiriça com a Bolívia, que se tornou um dos principais pontos de entrada de imigrantes irregulares. Segundo dados oficiais do Chile, que tem 20 milhões de habitantes, cerca de 337 mil são migrantes irregulares, mas, em sua maioria, eles são venezuelanos. Kast também prometeu o envio de mais militares para as fronteiras e outros meios tecnológicos de monitoramento. O objetivo é construir o que ele chamou de escudo fronteiriço. Meus amigos, olha a palavra escudo, que é a mesma palavra que o Trump tem usado. Seguindo agora, vem a Bolívia. Olha o que a Bolívia fala. Brasil exporta violência para a Bolívia, diz Rodrigo Paz. Isso depois da ligação com o Lula. Meus amigos, o couro está ardendo, o Lula está cada vez mais isolado. Enquanto isso, no Brasil, Polícia Federal diz que Viracopos recebe 600 haitianos por semana. Avião com 118 ficou retido por 10 horas. Meus amigos, isso aqui é lamentável. A gente está recebendo pessoas mais pobres do que a gente para o Brasil. Isso vai prejudicar o país. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Vai roubar os empregos dos brasileiros. Essa é a grande realidade. É ruim, é bom? Pode gerar uma deflação de mão de obra, que talvez até seja bom se essas pessoas também não forem para o Bolsa Família. Porque o que pode acontecer, já existe 600 mil venezuelanos no Bolsa Família, o que pode acontecer é que esses haitianos também se tornem usuários aí do Bolsa Família. Aí, meus amigos, aí a vaca pro brejo. A gente, em vez de ajudar os nossos pobres, bancarem os nossos pobres nas nossas tetas, a gente vai bancar os pobres de outros países. Aí a vaca vai pro brejo. Aí esquece. Aí não tem como dar certo, realmente. Agora presta atenção nisso aqui. Nós estamos no momento pré-Venezuela, em que uma Suprema Corte começa a atender os governos de plantão, com decisões como foi a do ministro Flávio Dino, é a minha opinião, e os opositores começam a ser tratados de uma forma muito mais severa, até fora da lei. Isso não pode ser permitido no Brasil. Nós precisamos voltar a ter um equilíbrio de um judiciário independente, que tenha toda uma proibição de parentes em escritórios de advocacia, porque isso é uma imoralidade. Parentes, esposa, filho, sobrinho de ministro do Supremo Tribunal Federal, advogar em causas, isso não fez bem ao Supremo, e eu espero que o ministro Fachin, com esse código de ética que eu apoio e aplaudo, ele corrija esse problema para o bem do futuro da democracia brasileira. O cara teve muita coragem de falar que a gente está pré-Venezuela, porque esse discurso se alinha completamente com o discurso do Paulo Guedes nas últimas eleições, você lembra? Meus amigos, a vida está mudando de forma drástica. Seguindo agora, presta atenção nessas colocações do cara da Alemanha. O que o Trump espera que um punhado de fragatas europeias faça
que a poderosa marinha dos Estados Unidos não consegue fazer. Esta não é nossa guerra e nós não a começamos. Ministro de Defesa alemão, Boris Pistorius. Qual que é o ponto aqui? Eu te respondo o que os Estados Unidos quer e por que eles querem as fragatas alemãs e as europeias. Para reduzir custo. Porque se ele tem que enviar 20 navios, 30, 100 navios que ele tem, ele vai ter que pagar 100 o custo dos 100 navios. Se você envia 40, 50, você está rachando o custo de 50% dessa operação, que você vai se beneficiar, que ele está pagando a sua segurança por décadas e mais décadas. Mas tudo bem, se você não quer pagar dessa vez, eu prefiro também não pagar pela sua segurança. Eu quero que você se lasque aí, deixa você virar um continente russo, e aí o problema é seu. Esse vai ser o argumento do Trump, e esse cara vai ficar de joelhos em algum momento se o Trump começar a acelerar esse processo de desconexão, que já começou, da Europa. Enquanto isso, o petróleo vai para onde? Para a casa do chapéu. Tá aqui, ó, subindo 0,6% e hoje chegou a subir 3%, tá? Isso aqui tá uma volatilidade do caramba, é bizarro, isso aqui não é comum, esse tipo de volatilidade no petróleo. Mas estamos com o petróleo Brent a $100 e o petróleo bruto a $93. Por que eu tô mostrando em todo o vídeo? Porque isso aqui vai afetar diretamente o preço da bomba. Só em permanecer esse preço, não tô falando em aumentar não, permanecer esse preço, a sua bomba, os preços que estão cotando atualmente, tem que subir uns 10 a 20%. A gente está falando de gasolina acima de R$10, a gente está falando de diesel acima de R$10. Se o preço se permanecer nesse patamar, ele pode aumentar. Olha como que tá volátil, ó, tava 100, já tá 101. Meus amigos, essa é a vida nessa atual realidade de possível guerra, dessa guerra aumentando cada vez mais. E tem país que tá conseguindo sair pela tangente, que tem diplomacia eficiente. Já o Brasil não se enquadra nesse perfil. Mas antes de continuar, deixa eu só fazer um convite para vocês, que agora a gente vai começar a cereja do bolo. Presta atenção nisso aqui, ó. Kit com 4 alicates para você ter alicate para tudo na tua casa, de R$120 por R$59,90. Não perca a oportunidade, acabou de sair lá no grupo de promoções. Também temos capa para colchão impermeável para você poder fazer a zona, de R$134 por R$38. Capa impermeável, vale extremamente a pena. Fica aqui, ó, a minha humilde sugestão para você entrar no grupo de promoções. E a gente tem de tudo, televisão aqui, ó, de R$5.000, televisão por R$3.000. Vale muito a pena, 65 polegadas. Vale muito a pena entrar no grupo. O link do grupo está na descrição, fixado no primeiro comentário e aqui no QR Code. O grupo de promoções, a gente acompanha os varejistas nacionais e a gente vai vendo quem está dando grandes descontos. Tem muito varejista endividado, tem muito varejista que precisa liberar espaço de estoque para estar chegando novas compras. Tem muita coisa acontecendo no Brasil e o povo está sem dinheiro, então está tendo muito desconto. Se você tem dinheiro na mão, não compra a preço de prateleira. Entra no grupo e fica de olho que você vai economizar 50% a 70% do valor do produto que você quer comprar, perfeito? Entra lá, link na descrição, fixado e também aqui no QR Code. Presta atenção agora nessas colocações. O mundo todo sente os efeitos do fechamento do Estreito de Hormuz. No Brasil tem o aumento no preço dos combustíveis e aí, consequentemente, um efeito em cadeia aumentando outros produtos também aqui na Europa, nos Estados Unidos. Mas os países mais vulneráveis são os asiáticos, já que cerca de 80% do petróleo que passa pelo Estreito de Hormuz abastece justamente a Ásia. Bangladesh acabou antecipando alguns feriados do Ramadã, visando economizar gasolina. Sri Lanka decretou quarta-feira como feriado nacional. E isso por um tempo ainda indeterminado. Então, às quartas-feiras, até essa crise se resolver ou melhorar, é feriado lá no Sri Lanka. Myanmar adotou um esquema semelhante ao rodízio, né, em São Paulo, que você pode sair com o seu carro em dias alternados, dependendo da placa do seu carro. Nas Filipinas, eu falei que países ditatoriais iam tremer. Bangladesh parece que deixou de ser ditatorial depois da última revolução. Mas deve ter muita corrupção ainda, olha o medo dos caras. De acontecer uma segunda revolução. Dos funcionários públicos está trabalhando de casa e há um incentivo que as empresas que podem, que façam isso também. Imagens de satélite mostram que o Estreito de Hormuz não está completamente fechado. Alguns cargueiros passam por lá. O governo de Teherã disse que é um fechamento seletivo, que nenhum litro de petróleo que vá abastecer Estados Unidos ou aliados irá passar pelo Estreito de Hormuz, mas algumas embarcações estão passando. Há uma negociação avançada entre o governo do Irã e o governo indiano. No final de semana, 2 cargueiros com bandeira da Índia passaram pelo Estreito de Hormuz. Há também informações de que outros cargueiros foram abastecer a China.
Então, na Ásia, você tem os 2 países mais populosos do mundo. Isso aqui é gravíssimo, porque a esperança do Ocidente é que a China e esses indivíduos fiquem sem petróleo e tenha que ajudar os Estados Unidos e influenciar o Irã para abrir o Estreito de Hormuz. Se tá passando petróleo para eles, a gente tá lascado. Essa é a realidade, tá? Essa é a realidade. A gente tá lascado se tá passando petróleo para eles. Os 2 países que mais crescem no mundo na atualidade, que precisam, evidentemente, de energia. E também não se sabe quando essa guerra vai acabar. O Trump foi perguntado, essa guerra acaba essa semana? Ele disse, não deve acabar essa semana, mas não deve demorar muito. Só que tem o outro lado da moeda. O Irã afirma que é ele que vai decidir quando a guerra acaba. Porque os Estados Unidos... Não acho, porque não tá entrando alimento, não tá entrando muito insumo pro Irã. Então, internamente, a situação vai ficar complicada também. Eles vão conseguir repor tanto míssil assim? Basicamente, os Estados Unidos têm que pegar e reduzir o custo dele por míssil e fazer o pau quebrar lá. Se consegue? Não sei. Se pedir ajuda à Ucrânia, se der estrutura para a Ucrânia produzir os drones para derrubar os outros drones, que a Ucrânia tem um drone de muito baixo custo, sala de $1.000, para derrubar os drones de $20 mil do Irã. Ou seja, aí começa a fazer a conta fazer sentido. Ou seja, o cara gasta $20 mil, você gasta $1.000 para derrubar. Normalmente a destruição é mais barata do que a construção. Ou seja, na teoria, sim, você tem que conseguir derrubar esses drones de $20 mil custando mais barato, mas obviamente que tem aquelas peculiaridades de disparo em mar, que eu já falei pra vocês. Só que na teoria é possível, porque eles não são tão rápidos. Então a gente consegue talvez compensar de alguma forma, e a Ucrânia já criou essa ferramenta, os Estados Unidos têm que dar estrutura para baratear e escalar a produção. Podem parar de bombardear o Irã, mas o Irã ainda pode continuar bombardeando cargueiros que passam pelo Estreito de Hormuz ou bases americanas ali no Oriente Médio. Então, para muitos analistas, é uma guerra para ver quem consegue aguentar mais perdas. E para o regime iraniano, a sobrevivência do regime já é uma vitória. Eles podem arrasar o país, que já está muito arrasado, mas para eles a sobrevivência do regime é considerada uma vitória. Para os Estados Unidos é algo um pouco mais complicado, porque quando você tem o aumento do petróleo lá para o consumidor americano, isso acaba interferindo. Então, os Estados Unidos são grandes produtores de petróleo. Os Estados Unidos não dependem muito do petróleo que sai no Estreito de Hormuz, mas quando o preço do barril do petróleo sobe no mercado internacional, o mundo todo sente, inclusive os Estados Unidos. E se o barril do petróleo chegar a $145, $150, estudos mostram que já é o suficiente para a economia dos Estados Unidos ser jogada à beira de uma recessão, assim como iria acontecer aqui na Europa. Mas o que pode acontecer? O que pode acontecer é que os Estados Unidos pode cortar ou taxar a venda de petróleo para fora. Seria uma guinada econômica gigante, mas para proteger o mercado interno eles podem fazer. Qual que é o grande problema? É que o Brasil não consegue fazer o mesmo. Aí o Brasil vai de game over, porque o petróleo vai aumentar mais ainda, porque vai diminuir a oferta americana e você vai colocar mais interno, vai deflacionar o público dentro dos Estados Unidos e vai colapsar o resto do mundo. Esse cenário é o pior de todos. Esse é o cenário pior de todos e ele vai ferrar a China e vai ajudar a Rússia, que aí é um gap horroroso, mas a realidade está na mesa. Esta é a realidade que está na mesa e o Brasil não possui defesa para isso. O Brasil não possui defesa para isso. Essa é a grande realidade. Agora, presta atenção que eu falei ontem para vocês que saiu uma notícia um pouco vaga. Ah, o Mota queria saber de tudo. O Guevara queria saber de tudo. Saiu uma mensagem, vazou uma mensagem do WhatsApp do Vorcaro. E hoje saiu uma segunda parte. Banco Master emprestou ao menos 22 milhões de reais à cunhada de Hugo Mota. Olha que coisa incrível, a cunhada de Hugo Mota pegou 22 milhões. Eu queria saber a taxa de juros desses 22 milhões. E a cunhada dele pegou esses 22 milhões para quê? Por que o banco emprestou? Ela pagou? Ela tá pagando as parcelinhas de certinhos ou não? Ou não tem juros? Ou fica adiando igual o Toffoli? É uma pergunta boa, né? Uma pergunta muito boa, eu também acho que é uma pergunta boa. E eu falei que essa é a segunda parte, aquilo ali era jogo de ameaça, tá se consolidando. Agora, presta atenção nisso aqui, ó. Segue essa linha lógica de notícias para você conseguir entender o que aconteceu e por que eu afirmei que vazou e os vídeos estão em posse de deputados federais e senadores e a gente deve ver um realinhamento de forças acontecer em Brasília nesse exato momento. Mendonça suspende acesso a sigilos de Vorcaro em Salakoff. O que aconteceu? O Mendonça autorizou o compartilhamento das informações do Vorcaro com a CPI do INSS, já que tinha algo a ver, perfeito? E aí colocaram numa Salakoff para não vazar e não sei o que lá, ok?
Vorcaro. CPMI suspeita de acessos à sala-cofre com câmera escondida. Amigo, você tá lidando com cobra. Você tá lidando com senador e deputado. Essa galera é cobra comendo cobra, entendeu? Essa galera não brinca. Essa galera não brinca. Obviamente que ia ter vazamento e vai ter vazamento. Ou seja, se entrou com câmera escondida. Ou seja, pegaram alguma coisa ali de dentro. Todo mundo concorda comigo? Ok. E por isso que o Mendonça pegou e cortou. O Mendonça cortou porque tinha coisas íntimas. E aí cortou para a Polícia Federal retirar essas coisas íntimas, ok? Vamos seguir aqui na linha cronológica. Beleza, agora chegamos a essa parte. Celular de Vorcaro tem vídeos de, essa palavra aqui, de sururu, com líderes do Centrão. Só que a grande verdade é a seguinte, essa notícia está saindo no Brasil 247, que todo mundo sabe que é um site bem mais esquerdista. Eu não acredito que é só com líderes do Centrão. Eu já ouvi relatos com uma confiança relativamente alta que existem vídeos de outras autoridades, se é que você me entende. E esses vídeos são destruidores. Por quê? Foi o que eu falei no início do vídeo. Uma coisa é você ser julgado pela justiça, que alguém pode dar uma canetada e todas as provas são anuladas. Mas agora retira a lembrança do seu filho, que viu algo diferente, de você fazendo algo diferente. Tira a lembrança da sua esposa, que descobriu que foi corna nacionalmente. E aí? Como que você vai fazer? Sua família está destruída, você concorda comigo? Então o medo e o nível de cambalhota para trás que essa galera vai fazer para não vazar o vídeo é gigante. Agora eu te pergunto, quem tem uma moeda mais forte de barganha? O ministro do STF que pode mandar te investigar e te mandar para a cadeia, ou você que pode destruir literalmente toda a vida pública desse indivíduo? Ou seja, neste exato momento a gente está flertando com uma mudança de poder. Quem mandava não vai mandar tanto assim mais. E quem obedecia vai começar a mandar. Meus amigos, pega a pipoca porque a emoção vai ser grande a partir de agora. E se você ainda não está no meu grupo de avisos, entra agora no meu grupo de avisos. Lá você vai receber áudio e também vai receber comentários inéditos de notícias, além de alerta de vídeos e também da live. Hoje teremos live, aguardo vocês lá. Link está na descrição, fixado no primeiro comentário e também entra no grupo do WhatsApp de promoções. Um abraço, até o próximo vídeo.